Hoje esse vai ser um daqueles vídeos que eu faço aqui sem roteiro, sem estar com terno, sem estar com camisa social, né? Estando aqui, aí, Carlito Neto, cara limpa, só com meu bonezinho na cabeça aqui, falando um pouco sobre algo que a gente bate, mas parece que a gente tá batendo sozinho. Eu tô vendo nesse momento, inclusive, aqui, ó, a participação do José Fernandes lá na revista Fórum, falando sobre algo que a gente vem trazendo aqui há muito tempo, né? Que a gente vem citando há muito tempo, e que, passada a eleição de 2018, passada a eleição de 2020, passada a eleição de 2022 e passada a eleição de 2024, não se aprendeu ainda a lição. Esta é a grande realidade. Bora falar um pouco mais sobre o que eu quero trazer aqui, porque é polêmico, mas já tá aqui, então a gente tem de soltar, né? Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, neste momento estou vendo aqui o nosso amigo José Fernandes do Portal do José, lá na revista Fórum, né? Acredito que a revista Fórum fechou uma parceria também com o José, do Portal do José, e o José tem ido, acho que às terças-feiras lá, conversar com o Adri e com o Rovai, e eu vou às quartas, né? Além de fazer a minha participação lá diariamente, fazendo análises no canal da revista Fórum, e o José acabou de falar sobre uma coisa aqui extremamente importante, né? Primeiro, uma reunião que eu nem sabia que tinha acontecido entre alguns influenciadores e o Sidônio Palmeira, né? Porque na gestão do Sidônio é tudo no segredo. Na gestão do ministro Paulo Pimenta, além de ele convidar muitas pessoas, aparentemente não tinha esse segredo, né? Não tinha esse negócio de não pode falar para ninguém. Recentemente, muita gente mandou para mim mensagem que tinha visto o José Fernandes, a Andréa Gonçalves, o Clayson e o Ricardo Melo em Brasília, né? Que eles tinham ido participar de algo lá e se eu não tinha sido convidado. E perguntou para outros influenciadores também, e não, eu não fui convidado, né? O José Fernandes é uma pessoa que eu respeito muito, o Clayson também é uma pessoa que eu respeito muito, ambos são meus amigos. O Ricardo, eu não tenho um contato a longo prazo, né? Eu passei a ter contato com o Ricardo tem pouco tempo, mas também é uma pessoa que eu respeito, o Ricardo. Inclusive fiz até algumas pontes recentemente, passando alguns contatos de algumas pessoas pro Ricardo. A Andrea Gonçalves, eu a conheço das redes sociais, a gente não tem muita interação, ela mandou um e-mail para mim há um tempo atrás, quando eu estava desmontando a minha produtora para comprar alguns equipamentos, mas eu já tinha repassado a produtora para frente para outra pessoa, mas não sou tão próximo assim, por exemplo, da Andrea, como eu sou do Clayson, como eu sou do José. O José e o Clayson são amigos meus mesmo, que eu posso citar, né? Nós somos amigos. O Ricardo, a gente está construindo uma relação, a gente começou a interagir tem um tempo também, e a Andrea a gente não tem interação, mas todos esses têm um trabalho muito importante. Mas olha que coisa interessante, né? Sidônio Palmeira, que participou da campanha relevante da Bahia, né, do governo da Bahia, em mais de uma oportunidade, marca uma reunião e aparentemente, eu não sei se tem ou não tem, mas pelo menos dos comunicadores que eu conheço, não vi ninguém do Nordeste, né? Se eu estiver errando aqui, me corrijam, comentem aqui que eu faço a retratação, porque como foi tudo no segredo, eu não sei como dizer para vocês exatamente o que está acontecendo. Eu já elogiei algumas vezes a gestão atual do Sidônio Palmeira, porque melhorou em alguns pontos, mas continua muito ruim em outros pontos. E agora há pouco, o José Fernandes estava falando aqui, ó, uma coisa bem importante, até recomendo que você siga lá, né? Assista esse Fórum 11h30 de hoje. Tanto as falas do José quanto as falas do Felipe foram bem importantes no ponto que eu quero trazer aqui hoje, né? Que é a questão, por exemplo, de não ter, de certo modo, uma ação mútua do campo da esquerda. O Felipe estava trazendo aqui, por exemplo, a situação que é o seguinte: quem tem a exposição que ele tem na CNN Brasil com tanta frequência como ele tem, se fosse do campo da esquerda, da direita, já teria ali batido recordes em seguidores nas redes sociais, tinha virado referência em produção de conteúdo. O Felipe me citou que ele tem aqui 13 mil seguidores na rede social que ele divulga lá na CNN Brasil. Por quê? Porque várias figuras do campo da política não compartilham o Felipe, várias figuras do campo da influência política não compartilham o Felipe, porque infelizmente, meus amigos, vou jogar aqui a água fria para muita gente, tá? No nosso campo tem gente que se enxerga como concorrência. Vocês nunca perceberam, por exemplo, que um certo veículo que tem ganhado muita notoriedade no campo da esquerda praticamente não cita veículos da esquerda? Você já percebeu isso? Que eles praticamente não contratam, inclusive, jornalistas que trabalham em veículos da esquerda, são sempre jornalistas do campo da mídia tradicional. Isso aqui não é um ataque não, tá? É só uma crítica construtiva, que eu sei que depois vai virar um problema, porque aqui no campo da esquerda ninguém pode fazer uma crítica construtiva ou trazer um ponto para um debate, porque tudo vira pessoal. Eu não tenho problema pessoal com ninguém no campo da esquerda,
tá? Com nenhum comunicador, só uma pessoa em específico a gente teve um problema mais por conta ali de acusações criminosas que essa pessoa fez contra mim e a gente tá, né, tá resolvendo isso juridicamente, mas fora essa situação não tem problema com ninguém. Tem gente que eu não tenho relação tão próxima hoje por causa dos caminhos naturais da vida e tudo mais. Mas olha o que tá acontecendo. O José Fernandes disse que chegou na sala do Sidônio e lá tem 6 televisões de, sei lá, 75 polegadas. Dessas 6 televisões, segundo ele, tá uma na Globo News, outra na CNN, outra na Band News, outra na Record News, outra não sei aonde, outra não sei aonde. O José disse que ficou lá 3 horas conversando ele, o Clayson, o André Gonçalves, o Ricardo Melo, e ele disse que depois que ele saiu, ele percebeu que faltou ele fazer uma pergunta ao Sidônio, né? Se o Sidônio sabia quem era ele. Por quê? Como é que você tem uma sala de um cara que, em tese, está ali para entender como é que funcionam as dinâmicas da comunicação na política atualmente e ele não tem acompanhado, por exemplo, o que as mídias do campo da esquerda têm feito, o que as mídias independentes do campo da esquerda, em tese, têm feito? Isso reflete muito uma postagem que eu fiz, inclusive por coincidência, antes de ver a live do José, né? Eu assisti por acaso hoje a live do José, eu tô meio adoentado, né? Inclusive tô aqui com um monte de remédio para tomar, ó. Um monte de remédio para tomar aqui. Tô adoentado, gripado. E aí, por acaso, eu fazia aqui a lista dos conteúdos que eu preciso gravar, porque como a gente é autônomo aqui, não tem suporte de governo, não tem suporte de fundação, não tem suporte de instituição, não tem suporte de parlamentar, a gente vive aqui única e exclusivamente de 2 maneiras. Com a colaboração que você faz sendo membro deste canal e com a monetização da plataforma do YouTube. Governo federal, deputado federal, instituições ligadas ao governo estão cagando e andando para todos esses veículos da esquerda que vocês veem aí, tá? Todos. Salvo um ou outro veículo da mídia jornalística que consegue, através de mecanismos legais ali, ter acesso a algum tipo de divulgação legal feita ali pelas instituições do governo, o resto não tem nem contato. Eu citei aqui em um vídeo recentemente para os membros do canal e eu vou abrir para vocês também. Muitos parlamentares que vocês pedem pra gente entrar em contato só querem entrar em contato com a gente quando é pra divulgar alguma coisa deles. Somente. Muitos outros não, né? Eu até citei no vídeo que eu citei pros membros, né? Que, por exemplo, eu sou muito próximo hoje do Paulo Pimenta, do Fabiano Contarato, do Randolfo Rodrigues, do Ivan Valente, quem mais, meu Deus? Do Guilherme Boulos, e tem outros tantos que eu não vou ficar citando o nome aqui para não ser injusto também. Mas muitos desses parlamentares que vocês veem no campo da esquerda não vêm em canais de esquerda, porque não é, na cabeça deles não vai agregar nada, que em tese é o público que eles já dialogam. Eles não conseguem entender, por exemplo, que se eles vierem aqui, a gente consegue produzir material, cortar esse material, jogar nas redes sociais, fazer esse material viralizar. Tanto o José quanto o Felipe levantaram um questionamento importante. Toda vez que tem um material que é publicado pela direita, eles compartilham massivamente. No nosso caso, meus amigos, vocês nem veem muitos políticos aí seguindo a gente. Tem um deputado federal que eu até acompanho, que eu respeito muito, eu não vou dizer o estado que ele é, mas é de um estado do Sudeste. Não vou dizer qual estado é, mas é ali de um estado do Sudeste. Procurei saber qual estado é. Que ele já pegou mais de uma vez conteúdo que eu publiquei no Twitter, que eu gravei a tela para divulgar alguma coisa, foi lá, simplesmente repostou meu conteúdo, tirando inclusive meu arroba, e essa pessoa nem me segue nas redes sociais. Não é mil maravilhas não, meus amigos, não é só flores não, tá? A gente precisa começar a falar aqui para vocês algumas verdades, para que as pessoas entendam. Na gestão do Paulo Pimenta, por exemplo, esses eventos, entre aspas, que aconteciam com comunicadores, tudo bem que eu não sei se nesse caso o governo pagou as passagens, mas eu acredito que não. Na nossa época também, quando nós éramos convidados, a gente que pagava tudo. Eu acredito que dessa vez também deve ter sido a mesma coisa. Mas eles levavam vários comunicadores para entender as dinâmicas de como é que funcionava, se tinha um diálogo mais próximo. Sabe quantas vezes eu falei com o Sidônio Palmeira depois que ele virou ministro do governo Lula? 0 vezes. Sabe quantas vezes eu e tantos outros, eu tô falando eu porque eu tinha uma relação muito próxima com o ministro Pimenta, mas sabe quantas vezes eu e talvez outros tantos comunicadores tiveram retorno de alguém da SECOM atualmente do Sidônio Palmeiras? 0. 0. Eu tive recentemente o contato de 2 páginas ligadas ao Partido dos Trabalhadores nas redes sociais, né, tirando algumas dúvidas comigo e perguntando algumas coisas, e acabou. Nesse universo aqui, é igual no mercado convencional de trabalho, você vale o que você pesa. Se você tem mais seguidores e mais visualizações, você é importante. Se você tem menos seguidores e menos visualização, você não é importante. Por isso que tem muita gente boa aí com 50 mil seguidores, com 70 mil seguidores, com 100 mil seguidores, que são ignorados porque esses
indivíduos que hoje ocupam esses cargos aí e que não entendem, por exemplo, a importância de você ter micro-influenciadores, pequenos influenciadores, médios influenciadores e grandes influenciadores dialogando, gera um ecossistema. Tem pouca gente que sabe o que eu vou falar aqui, mas em 2022, por exemplo, eu e vários outros comunicadores, nós nos organizamos em um grupo e começamos a pautar ações que nós faríamos coletivamente. A gente falava o seguinte, olha, esta semana todo mundo vai tratar do mesmo tema, para a gente conseguir pautar a mídia tradicional. E aí todo mundo escolhia ali qual era o tema que seria trabalhado, a gente se aprofundava no tema e cada um fazia abordagem daquele tema de acordo com o seu nicho, de acordo com o seu entendimento. Por exemplo, se era um nicho de humor, a pessoa iria tratar aquela pauta de uma forma humorada e trazer ali os meandros que a gente achava relevante e que ela achava relevante. Se era uma pauta, por exemplo, de ciência, a gente ia trazer ali o ponto do que a ciência falava. Desculpa o barulho aí, tá, do microfone. O ponto do que a ciência falava sobre aquela questão. E a gente conseguiu pautar a mídia em várias oportunidades em 2022. Em várias oportunidades. O que aconteceu passado o primeiro turno das eleições ali, que não foi nem o segundo turno, tá? Foi passado o primeiro turno das eleições. Alguns apoios que a gente tinha, inclusive, em redes sociais, de pessoas que colaboravam com o nosso canal, com o nosso trabalho ali, através dos canais. Ah, a gente não vai poder colaborar mais não, a gente não vai mandar mais superchat, não vai mandar mais pix, não vai mandar mais não sei o quê, não vai ser mais membro do canal, porque a gente acha que o que vocês fizeram aí foi importante. Isso não é gente ligada a governo, não. Estou falando as pessoas da sociedade civil que de alguma maneira colaboravam com o trabalho, achando que o meu trabalho ou que de outras pessoas eram relevantes. Eu criei agora um novo projeto chamado Folha em Foco. Tá para lançar muito em breve. Para estruturar o projeto não é uma fortuna. Para montar um projeto desse eu gastaria de 50 a 70 mil, dependendo do tamanho da estrutura que eu vou montar, e isso tendo uma sede própria. No caso da extrema-direita, quando eles abrem a boca e falam assim, ó, para montar esse projeto é 1 milhão. Fecha o olho e abre, 1 milhão pinga lá dentro, entre aspas, ninguém sabe quem foi que colocou, mas caiu lá dentro. Aqui na esquerda, eu mantive durante 3 anos uma produtora de vídeo aqui em Aracaju, que me custava de 4 a 6 mil reais por mês e eu pagava do meu próprio bolso. Eu gastei quase 300 mil reais de onde eu não tinha. Em 3 anos, praticamente, mais de 200 na verdade, né? Quase 300, de onde eu não tinha, para manter esse espaço aberto, para poder produzir conteúdo. Nunca ninguém chegou junto, por isso que eu nunca consegui montar uma equipe para trabalhar comigo lá grande. Agora eu quero voltar com esse projeto da Folha em Foco, mas não romantizem, meu povo. A realidade é como o José está falando. É gente que às vezes não entende as dinâmicas, é gente que não tá nem aí, e isso inclui parlamentar também, tá? Não tá nem aí. Alguns parlamentares chegam junto para dialogar, para conversar, tem parlamentar que não, que só procura o meu canal, o canal do José ou outros canais, quando é para divulgar alguma coisa do interesse deles. Às vezes a gente passa meses e meses tentando entrevista com alguns parlamentares do campo da esquerda, não conseguem. Quem é seguidor do canal aqui mais antigo vai lembrar que em 2022, por exemplo, eu fui convidado para participar de um podcast muito famoso no Brasil, onde eu participaria com o Haddad e uma outra pessoa, uma parlamentar mulher. A assessoria da parlamentar de esquerda disse que a deputada não toparia fazer o programa com um co-host. Ela só toparia com outro co-host, né? Se não o dono do podcast. Ela só toparia fazer o programa se fosse o dono do podcast, ela como co-host e o Haddad. É assim que funciona, meus amigos, parte da esquerda. Claro, eu não vou generalizar, não vou dizer que é toda, evidentemente. Mas parte da esquerda tem condutas que acabam sendo mais autofágicas. Por exemplo, tem parlamentar que não ajuda a posicionar o nome do Carlito Neto, que não ajuda a posicionar o nome do José, que não ajuda a posicionar o nome do Ricardo Melo, do Clayson, porque enxerga a gente como uma ameaça. Que se o Clayson quiser entrar pra política, que se o José quiser entrar pra política, que se o Carlito quiser entrar pra política, a gente vai tomar o lugar deles. Tem outros comunicadores, por exemplo, que não nos divulgam porque tem medo, por exemplo, de que se divulgar a gente vai crescer mais e vai superar eles. Tem um monte de comunicador aí, meu povo, que é muito maior que eu hoje na internet, muito maior. Tem gente com mais de 1 milhão de seguidores que eu indiquei quando eu era bem pequeno, porque eu nunca tive medo de recomendar ninguém que eu achava que era bom. A única coisa hoje que eu tenho mais cuidado é o quê? É estar fazendo pontes. Por quê? Porque de 2018 até 2022, até 2023, na verdade, eu fiz ponte para muita gente. Essas pessoas se aproveitaram dos contatos que eu tinha, começaram a ter contatos direto e simplesmente hoje algumas dessas pessoas escolhem quem vai e quem não vai participar de uma coisa e geralmente excluem algumas pessoas como eu, que hoje eu era conhecido nesse universo aí de alguns comunicadores, não vou generalizar porque não são todos, evidentemente, mas eu era conhecido no universo de um monte de comunicador aí como sendo o cara que fazia as pontes. Por quê? Às vezes eu era convidado para uma situação,
Falava, vamos levar Cicrano, Beltrano e Fulano também, que ele é importante. Como aconteceu naquela entrevista em 2022 que o Lula concedeu para 12 comunicadores. 3 comunicadores que estavam ali foram indicações minha e do Rony Telles, inclusive na época. Como aconteceram depois outros eventos, que também foram pessoas por recomendação minha, do Rony Telles e do Renato Rovai. E aí o tempo vai passando. Eu não tenho mais uma relação hoje muito boa com o Rony Telles, tá? Mas eu não vou usar meu espaço aqui para atacar o Rony Telles. Aconteceu algo no passado, já disse para aqui publicamente que para mim tá superado. Já procurei ele no privado também para dizer que por mim estava superado. A gente não conseguiu lograr êxito na situação. Mas se a gente não se unir, meus amigos, desculpa o termo que eu vou usar, fudeu. A palavra é essa. Se a gente não se unir, fudeu. Porque é uma briga de ego, uma briga de arrogância, não porque eu tenho um contato com fulano, eu tenho um contato com cicrano, eu tenho contato com um monte de gente que vocês nem sabem. A única coisa hoje que eu realmente tomo mais cuidado é, eu vou fazer a ponte para essa pessoa ou não? Aí eu vou ver primeiro quem é a pessoa, se vale a pena fazer a ponte. Por quê? Porque eu, como um cara coletivista, não sei se é porque eu sou altruísta demais, enxergo que você precisa fazer ponte com as pessoas, porque essas pessoas podem fazer pontes com outras. Comigo não foi assim que aconteceu. Tanto que se vocês observarem, toda vez que eu rolo alguma polêmica com meu nome, que alguém me critica, me ataca, tenta me cancelar por alguma crítica que eu faço aqui, você não vê ninguém se posicionando ao meu lado. Não vê. Não vê ninguém se posicionando ao meu lado. Eu fui vítima, por exemplo, das fake news da Globo dizendo que eu fazia parte do gabinete do ódio do PT. Você viu alguém fazer vídeo dizendo que me conhece, que acredita em mim, que meu trabalho é bom, que sabe que aquela matéria era falsa? Não, eu que tive de provar. Agora, nos bastidores, eu recebi um monte de mensagem. Um monte de mensagem. Por que vocês perceberam que eu parei de fazer live aqui no canal, de trazer algumas pessoas? Porque eu tô de saco cheio. Eu me capacito, eu estudo, me preparo. Quando vai pra essas porra dessas viagens aí, seja pra São Paulo, pra Brasília, pro caralho a 4, a gente que tem de pagar do nosso bolso, ou vocês que colaboram com a gente, não tem nenhum tipo de suporte, entendeu? Não tem nenhum tipo de suporte. Pra ficar aqui, agora, por exemplo, vou criar esse veículo novo, aí tem de ficar, gente, vamos fazer uma vaquinha. Já tô adiantando pra vocês que a gente vai precisar fazer uma vaquinha, não pra Carlito Neto, mas pra criar esse projeto da Folha em Foco, porque apesar de os parlamentares de esquerda não entenderem a importância da comunicação na rede social, no geral, claro, muitos entendem. Eu não vou citar aqui pontualmente aqueles que entendem, mas muitos não entendem ou dizem que entendem, mas não se importam. Essa é a grande realidade, botando aqui pra fora mesmo, que tem me incomodado há muito tempo. Aí somos nós. Aí quando você arranja, por exemplo, só pra vocês terem noção, eu tinha a minha produtora de vídeo, né? Quando eu tinha minha produtora de vídeo, uma pessoa apareceu lá para querer utilizar a produtora de graça do campo da esquerda. Sabe quem era? Um senador da República. Usar de graça um recurso que o senador da República tem para poder pagar legalmente, não queria pagar. Eu falei que de graça para o senador da República eu não faria, ele simplesmente preferiu pagar em outro lugar com uma estrutura muito inferior, mas não pagou para mim. É assim que funciona em alguns lugares do Brasil e algumas movimentações as alianças e a ajuda mútua no campo da esquerda. Quando eu tenho, por exemplo, esses processos que eu enfrento aí, vocês acham que algum deputado me liga, Carlito, tô vendo que você está sendo processado aí pelo Abílio Brunini. Você quer ajuda aqui do meu advogado? O advogado que me representa, inclusive, ele trabalha também prestando consultoria jurídica para um parlamentar. Eu acho que ele é assessor jurídico do parlamentar. Mas ele não me defende pelo escritório do parlamentar, ele me defende por uma fundação que protege jornalistas independentes. Nunca, meu amigo, nunca. O processo que o Malafaia moveu contra mim, eu que tive de procurar lá o projeto do Felipe Neto, Cala a Boca Já Morreu, através do Augusto de Arruda Botelho, que virou um amigo também. Mandei uma mensagem para ele, doutor, estou sendo processado pelo Silas Malafaia, como é que eu faço para ser abraçado pelo projeto do Cala a Boca Já Morreu, do Felipe Neto? Ele manda o processo que a gente vê, mandei, eles abraçaram. Mas no caso do Abílio Brunini, por exemplo, eu já gastei quase 5 mil reais, que eu só não tirei do meu bolso porque vocês me ajudaram. Vocês me ajudaram. Mas, por exemplo, a Globo tá lá, A Globo me acusou de fazer parte do gabinete do ódio do PT. Sabe quanto um advogado me cobrou? 5 mil para iniciar o processo. Outro me cobrou 40 mil, porque como é contra a Globo, é um processo muito grande. Eu falei, peraí, um me cobrou 5, você tá me cobrando 40? Aí ele reduziu para 19 mil. E um percentual como acontece normalmente, né? Um percentual da indenização, caso a gente conseguisse lograr êxito contra a Globo. Aí muita gente pergunta, por que você não processou a Globo? Porque não tem dinheiro sobrando, essa é a realidade. Esta é a realidade. A realidade de quem produz conteúdo jornalístico no campo da esquerda no Brasil é, junta o que recebe, se for muito apaixonado por política e pelo que faz como eu e outros tantos que tem por aí, bota tudo de novo no que acredita.
Outros não, outros utilizam isso aqui, eu não vou citar o nome de ninguém, mas tem gente que utiliza isso aqui mesmo como um mero trabalho, né? Que não se importa se vai ter impacto ou não. Fez o dinheiro, guarda uma parte desse dinheiro, queima outra parte com isso, grava 200 vídeos de qualquer jeito. Eu e tantos outros. Eu admiro muito o José. O José é um amigo que eu tenho muito respeito, porque é um cara técnico e eu admiro demais o trabalho do José. Quem me acompanha há muito tempo, e o próprio José sabe disso, tá? Eu falo isso diretamente pra ele com frequência. Pensa numa pessoa que eu sou extremamente feliz porque passou de 1 milhão de inscritos e que consegue ter o impacto que ele tem hoje, é o José. Eu fico muito feliz a gente ter um canal como o do José, do tamanho que ele tem hoje. Porque é um canal relevante que impacta as pessoas com conteúdo sério, responsável, honesto, técnico. O José é meu amigo, a gente troca mensagens direto. Na eleição do ano passado ele perguntou se eu precisaria de alguma ajuda. Eu poderia ficar sugando o José. José, me leve aí em live do seu canal, me entreviste, indique meu canal. Porque eu já indiquei o canal do José lá atrás, quando o José era menor que eu, inclusive. Mas o José chegou onde ele chegou por mérito dele, não é por ajuda de deputado, de empresa ligada ao governo ou instituição, não. Ele chegou por mérito dele. E como eu publiquei hoje no meu post do YouTube, se a gente não souber, meu amigo, todo dia pelo que tá lutando, se a gente não lembrar, a gente desiste. A gente desiste. Eu não tirei agora, por exemplo, essas férias de 5 dias na Bahia. Muitos mandaram doação pra mim, colaboraram, mas eu vou receber esse mês 32% a menos do YouTube do que eu recebi no mês passado. Nesse mês não, perdão, no mês que vem, né? Porque o que a gente faz nesse mês, a gente só recebe no mês de julho. Então eu vou receber 32% a menos no mês de julho, pelo que eu fiz agora, porque eu tirei esses 5 dias de férias. E vocês colaboraram, mas mesmo vocês colaborando comigo, né, muita gente doou Pix para eu poder me afastar e não ficar preocupado se a monetização ia cair ou não, mesmo com a colaboração que vocês fizeram, ainda vai ficar 15% abaixo. 15% abaixo do que eu fiz em maio e recebi agora em junho, do que eu vou receber em julho pela projeção do final de junho agora. Não tem suporte, meus amigos, não tem. Eu fico aqui agoniado, inquieto, porque eu tenho expertise. Eu tô falando por mim, mas são várias outras pessoas que a gente tem dialogado muito nos bastidores, tá? Poderiam trabalhar nomes para entrar na política, não trabalham, não trabalham. Muitos desses influenciadores entram em partidos políticos, são ignorados, não são tratados da maneira que merecem, pelo alcance que tem, pelo impacto que pode fazer, pela colaboração que pode trazer internamente para o partido, inclusive no que diz respeito à comunicação, tá? Outros não conseguem suporte de membros do canal. Vou falar uma coisa pra vocês honesta aqui. Um canal como o meu, que tem quase 600 mil seguidores, era pra gente estar com isso aqui todo vídeo, ó, pedindo Pix? Não era. A gente tem aqui quase 600 mil seguidores, a gente tem menos de 700 mil. Vou dizer quantos membros o canal tem nesse momento agora, ó. Vou dizer exatamente quantos membros o canal tem. A gente chegou a ter 724 membros, que foi o número máximo. Hoje a gente tem aqui 677 membros no canal. Isso rende, de forma bruta aqui, descontada ali o percentual do YouTube, R$ 3.890. É pouco? Evidentemente que para um brasileiro assalariado não é pouco. Mas eu não consigo, por exemplo, montar um outro projeto, como eu estou falando para vocês, da Folha em Foco, com esse valor. Mas se a gente tivesse pelo menos desses 600 mil seguidores, 10 mil colaborando, sendo membro do canal, aqui embaixo tem um botão, seja membro, colaborando com R$ 7,99 por mês, que o YouTube fica com 30%, a gente ficaria com 70%, a gente teria aqui aproximadamente de valor fixo por mês, mais ou menos aqui, uns R$ 40 mil garantidos. Esses R$ 40 mil garantidos a gente conseguiria ter uma sede alugada para eu poder montar a estrutura da Folha em Foco, contratar a equipe de pessoal e a gente produzir conteúdo massivamente, produzir cortes. Eu tenho a expertise, o José tem a expertise, o Ricardo Melo tem a expertise, o Clayson tem a expertise e tantos outros têm. A gente não tem suporte. A gente não tem suporte. Aí quando a gente faz uma publicidade aqui, como eu fiz na Insider no sábado, né? Porque a Insider mandou uma mensagem para mim e falou: Carlito, a gente lançou uma promoção exclusiva aqui para alguns comunicadores. Quem comprar 2 camisas hoje da Insider de tal modelo ganha a terceira. Aí eu fiz a publicidade. Ah, você vende camisa ou você faz análise política? Aí você vai ver a pessoa. Nunca comentou, porque você tem como ver histórico de outros comentários da pessoa. A pessoa nunca comentou no seu vídeo. Não é membro do canal. Nunca fez colaboração com o Superchat. Nunca fez colaboração com Valeu Demais. Nunca fez colaboração com o Clube de Membros. E mesmo assim tá reclamando, porque a gente... É o mesmo pensamento de parte dos políticos da esquerda. Não, você tem de ajudar a gente pela luta, companheiro. Não, você tem de fazer isso pela luta. Mas você não recebe os R$ 46 mil, mais cota parlamentar para fazer a luta? Por que que eu,
que tenho de pagar uma estrutura, só 2 programas que eu pago para produzir conteúdo com essa qualidade toda que vocês veem aqui, dá quase R$ 600. Um para eu deixar algumas coisas todas prontas, outro para eu ter acesso a algumas outras informações. Eu nem vou colocar aqui, por exemplo, as plataformas que eu preciso assinar também de notícias para poder ter acesso a alguns materiais para vocês, que se eu for colocar tudo isso só de assinatura, de software, de outras coisas, dá mais de R$ 1.000, que a gente não fica expondo aqui, porque isso também não precisa a gente ficar falando toda hora para vocês. Mas quando o José fala isso aqui, que ele está falando e que é verdade, a gente tem que se questionar, será que o Sidônio sabe o que é que ele está fazendo em relação à comunicação do campo da esquerda? Porque o José disse que foi lá questionar ele falou, não, mas é porque teve a crise do Pix. Aí agora teve a crise do INSS. Aí o José falou, pois é, vão ter outras. Porque a extrema-direita atua assim. Nesse momento estão fazendo o quê? Estão utilizando a Erika Hilton para poder atacar ela, porque ela ela estaria supostamente utilizando 2 assessores como maquiadores. É verdade isso? Em tese não, né? É o que a Erika disse. Mas a Andresa Matai já foi para o Portal Metrópolis dizer que a Erika Hilton utiliza assessores como maquiadores. Os maquiadores, né, os assessores podem ser amigo dela, por exemplo, de longa data, e fazer as maquiagens ali em momentos fortuitos fora do horário de trabalho. Mas como eles são assessores dela, o questionamento se eles são pagos para serem assessores ou para serem assessores e maquiadores vai surgir, e é normal. Mas cadê a esquerda agora para conseguir massivamente se manifestar e tentar proteger a Erika de alguma maneira? Não tem como, porque a gente não tem suporte, não tem estrutura. Não tem. Não tem. A minha estrutura aqui é o quê? Aqui é um quarto do meu apartamento, com espumas acústicas que eu coloquei aqui, 2 softbox que eu comprei. Tudo que vocês estão vendo aqui, ou eu comprei com a ajuda de vocês, ou eu comprei com a monetização do YouTube. Nada que você está vendo aqui, foi financiamento de alguma fundação, pagamento feito por alguma instituição que defende a democracia, por exemplo, destinação de cota de algum... Nada. Tudo isso aqui é trabalho que a gente faz com a sua ajuda. Agora, se você acredita que pelo que a gente está lutando é importante, eu vou fazer aqui, eu vou implorar, não vou nem pedir, eu vou implorar para vocês que acreditam no trabalho do José, que acreditam no trabalho do Ricardo Melo, que acreditam no trabalho do Clayson, que acreditam no meu trabalho, que acreditam no trabalho de vários outros comunicadores que tem por aí, da Andréa Gonçalves, de vários outros que tem por aí, sejam membros desses canais. Por que é importante vocês serem membros dos canais? Porque se vocês se tornarem membros do canal, a gente consegue ter uma previsibilidade mínima de quanto é que vai ter no próximo mês. Olha o que eu já criei aqui, só para mostrar para vocês, ó. Olha o que eu já criei aqui, ó, para o que será ali a nossa, claro, dada as devidas proporções, né? O que será aqui a nossa, como é que eu posso chamar? Uma das nossas telas lá, uma das telas do Folha em Foco. Tá aqui, ó. A gente vai ter um programa chamado Bom Dia em Foco. Vai ter um programa de manhã, vai ter um programa no almoço, vai ter um programa à noite, vai ter programa de entretenimento, vai ter programas de outras pautas importantes que vocês gostam também. Mas, meu amigo, se a gente não tiver suporte, não funciona, não adianta. E eu tô trazendo isso aqui pra vocês porque eu cheguei a... Quem é membro do meu canal sabe que eu já desabafei lá. Eu cheguei à beira de dar cabo à minha própria vida em 2023. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o caso. E tem gente que tem gatilho. E parte disso se deu porque eu criei o projeto da Folha Democrata, que hoje é um projeto que anda, graças a Deus, mesmo sem a minha presença, eu não faço mais parte do projeto da Folha Democrata, hoje ele anda sozinho com outras pessoas à frente do projeto. Eu saí do projeto, o projeto tinha acho que 80 mil seguidores, 85 mil seguidores, hoje tem mais de 100 mil seguidores. Mas eu quase perco a minha vida para manter aquele projeto, porque o que mantinha o projeto era a minha página do Facebook, a minha página foi hackeada e da noite pro dia, metade do que eu ganhava de monetização acabou. E ninguém podia me ajudar. Eu tive de pegar empréstimo em banco, usar a linha de crédito que eu tinha. Cheguei a dever mais de 40 mil reais e eu mentia pra vocês aqui, dizia que tava tudo tranquilo, que com 2, 3 mil reais ajudava a manter. E não ajudava, porque tinha coisa que eu tinha medo de falar pra vocês e vocês não acreditarem. E desculpa trazer esse desabafo todo aqui, mas o que o José tá falando é verdade. 2026 está se aproximando. Aí você olha a pesquisa lá em Minas Gerais, para o governo de Minas. Nicolas liderando, seguido pelo Cleitinho. Aí você olha a pesquisa em São Paulo, Derrite aparece liderando pesquisas. Aí você olha a possibilidade do Tarcísio ser o candidato contra Lula. Eu não acredito muito nessa possibilidade de ser real até hoje, porque eu acredito que o Tarcísio só será candidato se tiver 100% de certeza na possibilidade da sua vitória. Se ele achar que existe qualquer risco mínimo, ele não será candidato, porque ele sabe que será reeleito facilmente em São Paulo.
E 2030 não terá de enfrentar Lula. Mas já estão articulando para lançar ali, por exemplo, o Ricardo Nunes como sucessor dele para o governo do estado de São Paulo e que vai eleger sem muita dificuldade em tese, porque ele é bem avaliado em São Paulo, para o Tarcísio concorrer. O que a gente está fazendo nesse momento? Se sabotando, se boicotando. Quais são os nomes que a esquerda está produzindo? Você conta de dedo. Você conta de dedo. Tem aquela moça lá, como é o nome dela, meu Deus? Acho que é a Karen, né? Aquela moça lá de Recife, que foi eleita vereadora. Tem a Natália Bonavides. Você conta de dedo aí. Tem o Renato Freitas, né? Não todos ligados ao Partido dos Trabalhadores. Mas você não vê trabalhando alguns nomes. Por exemplo, Leonardo Grandini, uma figura que teve boa exposição na mídia, trabalhou muito tempo na Jovem Pan. Cadê o Leonardo Grandini em uma dessas mídias, por exemplo, alternativas do campo da esquerda? Cadê? Não tem. Não tá. Cadê projetos montados ali para ajudar a manter esse projeto? Ou ajudar a manter figuras como Léo e outras tantas na mídia? Não existe. Não existe. Não existe. Eu, sinceramente, eu tô sendo 200% honesto com vocês aqui. E quem me segue aqui sabe que eu sou bem transparente, né? Eu não... Todo dia eu acordo com vontade de parar. Porque você lê algumas coisas que deixam você, às vezes, triste, decepcionado. Cabeça não é bom também, às vezes, porque você tá lendo todo dia uma desgraça e você todo dia tem que tentar corrigir aquela desgraça, explicar pro povo o que aquela desgraça quis dizer, construir uma explicação clara, aí você dorme. Quando você acorda tem outra desgraça para você explicar. Isso cansa mentalmente e fisicamente. Eu tô gripado, por exemplo. Tô gravando conteúdo aqui com vocês, ó, a base desse negócio aqui, ó, que é pra desentupir o nariz, tomando medicamento aqui. Eu tô gripado desde a sexta-feira, mas se eu não gravar vídeo, tá aqui, ó. Se eu não gravar vídeo, eu não recebo dinheiro, porque eu não tenho suporte de ninguém além de vocês. Não tenho. Então eu queria fazer pra vocês um apelo de verdade. Apoiem comunicadores que vocês acreditam. Não nos deixem dependendo de suporte de ninguém, porque não existe suporte. Eu tenho uma parceria com a Insider aqui nesse canal, mas a parceria da Insider... Porque eu não posso falar de valores, mas é menos do que eu tenho com membros do canal do YouTube hoje, por exemplo. Tá? Pra vocês terem uma noção, que eu já falei o valor que eu ganho no canal do YouTube, com os membros do YouTube aqui. O contrato que eu tenho com a Insider é menos que isso. É pra pagar coisas mínimas que a gente tem aqui, porque senão não dá pra fazer nada. Você sabe que uma pessoa viver 5 anos sem conseguir tirar uma férias, e eu tirei agora 5 dias, e não sei quando é que eu vou tirar de novo mais 3 ou 4 dias? Sendo que a gente consegue de forma, é o que o José fala, de forma coletiva. Eu vou mostrar aqui o trecho da fala do Felipe, que eu acho que é importante. Deixa eu voltar aqui um trecho. Olha, fazer algum tipo de aliança, né? Deixa eu trazer aqui, ó, só para mostrar para vocês aqui, ó, que eu acho que é importante. Cadê? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu só botar aqui a tela do José. Tá aqui, ó. A tela do José, que o José falando, algo que é importante, aqui, ó. E ele era criticado, inclusive, pela esquerda, né? Olha, Brizola tá recebendo... Da direita, tem as mídias progressistas. Na verdade, eu vou trazer o Felipe primeiro falando, quero trazer aqui, ó. Por exemplo, na direita, não. Fórum, com muita liberdade. A projeção que ele tem na CNN, quanto seria se ele tivesse outro veículo, por exemplo, se ele fosse do espectro da direita, por exemplo, como é que ele teria muito mais seguidores? Vamos ouvir aqui. Os tempos do Pimenta, sobre esse problema da comunicação. Eu venho falando aqui na Fórum com muita liberdade, desde os tempos do Pimenta, sobre esse problema da comunicação. E vejo também que tem um problema, eu queria que você comentasse, na comunicação, que não é só do governo, não é só dos setores progressistas, ou, aliás, é uma tônica dos setores progressistas que não há, por exemplo, na direita, que é uma capacidade de organização, um viés orgânico nas mensagens. E quando ele fala orgânico aqui, é no sentido de as pessoas do campo da direita se organizarem. Claro, nem todas as visualizações são reais, mas as ações que eles organizam são reais, são orgânicas. E o que o Felipe vai trazer aqui é importante, porque não tem essa mesma coisa no campo da esquerda, porque a esquerda se enxerga como veículo, muitos veículos se enxergam como concorrentes e não como parceiros. Muitos. Por isso, como eu disse para vocês, tem veículo aí da esquerda que tem ganhado destaque no jornalismo, que não divulga notícias de canais de esquerda. Eu mandei um furo do Gustavo Gayer para esse veículo 2 vezes e foi ignorado, porque na época eu era ligado à Folha Democrata e eu acredito que esse veículo não queria dar o crédito para um outro veículo da esquerda que poderia ser seu concorrente. E isso não é novidade, essa crítica que eu estou fazendo outras pessoas já fizeram publicamente recentemente. Então ou a gente se une, meu amigo e minha amiga, ou vai pro beleléu todo mundo. Quando alguém da extrema-direita
manda uma mensagem, parece que um exército se forma em torno daquela mensagem e organicamente ela não é dispersa. O E na Giannone já falou esquerda, disso ou nos também setores recentemente. progressistas, as mensagens estão sempre, do ponto de vista comunicacional, se sobrepondo. A gente não consegue ter uma organização. Muitas vezes eu critico aqui que, às vezes, as pessoas nem se seguem mutuamente. Por isso que é ótimo você estar aqui, é ótimo ter essa parceria fórum com o Portal do José, é ótimo que se comuniquem as mídias progressistas. Mas, às vezes, eu vejo pessoas aqui que não têm, por exemplo, não seguem o Renato Rovai nas redes sociais, não seguem a Adri, não seguem você. A gente não se segue. Eu tenho 13 mil seguidores lá nesse @ Felipe Pena _. Né? Um cara que tem a mesma exposição que eu tenho na CNN, da direita, tem, não vou dizer o nome, tem 130 mil, 10 vezes mais. E a mesma exposição, com o mesmo tempo, Sabe por que não tem, Felipe? Vou encerrar aqui, vou pedir para vocês assistirem o resto do vídeo lá na revista Fórum. Mas sabe por que não tem a mesma quantidade de seguidores, Felipe? Porque você não tem a mesma exposição. Porque este cara que participa com você lá, tem cortes dele em vários canais de direita repercutindo, tem pessoas comentando a participação dele nesse veículo. No seu caso, muita gente ignora. Muita gente ignora. Muita gente simplesmente ignora. Ignora. Quando eu participei, por exemplo, muita gente falou de debate, né? A debate tal tá em alta, a debate tal tá em alta. Eu participo de debates contra esses indivíduos da direita desde 2020, né? 2019 e 20 mais ou menos. 2020 eu fui para São Paulo participar do debate direto na Jovem Pan, no ringue da Pan. Venci o debate contra o MBL, né? O Kim Kataguiri e o Fernando Holliday, eu e o Guga Noblar contra eles. Naquela época, aconteceu exatamente isso que o Felipe está questionando. Um monte de gente do campo da esquerda comentou o meu debate sobre o meu debate com o Guga contra o Kim e o Holliday, e eu ganhei em 2 dias 30 mil seguidores. Eu ganhei em 2 dias 30 mil seguidores no meu canal do YouTube, ou foi 2 ou 3 dias. Sei que depois que exibiram-se todos os debates ali, que foram 4 debates que eu tive com eles, foi publicado um por semana, no final eu tinha ganhado quase 50 mil seguidores. Hoje não acontece isso. Por quê? Porque a esquerda se enxerga como concorrência. A gente se enxerga em muitos momentos como concorrência. Gente que às vezes tem informação não compartilha com o outro, porque se o outro der informação primeiro, o furo vai para ele, não para mim. A informação é compartilhada por ele, não por mim. Eu vou conseguir esse alcance se eu divulgar isso primeiro. Ele vai conseguir aquele alcance. Eu simplesmente entendi que o meu público é um público que gosta do meu conteúdo, porque sabe que eu faço, assim como o José, né? Que eu faço análise técnica. E que não se importa, por exemplo, se o fato aconteceu hoje, eu só vou trazer análise amanhã. Porque ele sabe que sempre será uma análise técnica bem fundamentada, bem estudada, bem organizada. Mas incomoda. Incomoda. Vocês acham que eu não tenho vontade de voltar a fazer live aqui nesse canal? Tenho. Mas quanto mais a gente faz live, mais o YouTube reduz o alcance. Aí eu tenho de pagar minhas contas, porque infelizmente eu não consigo chegar pro cara da cota de energia e falar assim: olá, meu companheiro da classe trabalhadora, tudo bem? Você não pode cortar minha energia, porque você sabe que nós estamos lutando aqui, nós somos a classe proletária, estamos lutando aqui contra o capital que está nos explorando, né? O cara tá fazendo o trabalho dele. E é engraçado, porque a gente não se incomoda que o parlamentar, que o vereador, deputado estadual, distrital, federal, senador, receba o salário dele para exercer a função dele, mas nós que estamos aqui, esses dias eu li de uma pessoa assim: Carlito, você reclama que não dá para manter a estrutura às vezes, por que você não volta a trabalhar? E eu faço o que aqui? Vocês entenderam? Como é que gente da esquerda não consegue entender que isso aqui que eu tô fazendo é um trabalho, que o o José tá fazendo é um trabalho, que o que a Adri tá fazendo com o Rovai aqui é um trabalho? Isso aqui é um trabalho. O Rovai é jornalista, a Adri é jornalista, o Felipe é professor, trabalha com comunicação, o José Fernandes é advogado, também trabalha com comunicação, eu sou historiador, cientista político, trabalho com comunicação, estratégia e análise política. Aí a pessoa fala assim: volta a trabalhar. Eu tô trabalhando, meu amigo, isso aqui é um trabalho. Inclusive, quando eu deixei os meus outros empregos de professor para atuar apenas com esse trabalho que eu faço na internet hoje, por exemplo, eu tive de fazer porque dos 2 empregos que eu tinha, este de fazer o trabalho de formação política, análise política, estratégia política, produção de material diário para o meu público, estava atrapalhando o meu trabalho como professor. E eu estava tirando, inclusive, a vaga de outros colegas que deveriam estar trabalhando no meu lugar e eu ocupando a vaga deles. Eu entreguei os trabalhos. Agora, sabe o que é engraçado? Nós estamos nesse momento brigando pelo fim da jornada 6x1. A pessoa que diz que eu tenho de voltar a ter a jornada que eu tinha e continuar fazendo isso aqui, ou é uma pessoa hipócrita, e em específico se defende o fim da jornada 6x1,
ou o discurso de defesa da classe trabalhadora é só balela. Por quê? Eu trabalho em casa hoje, no que vocês chamam de home office. Mas eu trabalhei a minha vida toda também pegando ônibus, indo de bicicleta, indo a pé, indo de carona para trabalho. Eu tenho 38 anos, 32 anos da minha vida, 32 não, né, que eu trabalho só com a internet, com essas análises de julho de 2020 para cá. Então vou fazer 5 anos. Dos meus 38 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 14. Então 14, né, de 14 a 35, eu trabalhei 21 anos pegando ônibus. Não foi tipo 10 meses, não. Eu trabalhei 21 anos pegando ônibus, indo de bicicleta para os lugares, indo de carona, indo de motoboy. Eu não sou uma pessoa privilegiada, eu vivi a jornada 6x1. Eu trabalhei na Pague Menos, que foi o pior emprego que eu tive na minha vida. Eu trabalhei em várias farmácias, trabalhei no comércio, trabalhei vendendo plano de saúde, plano odontológico. Tem gente que não sabe da minha história, porque eu não fico o tempo inteiro falando, a minha história é essa, a minha história é aquela. Quem participa das minhas palestras, né? A gente faz o famoso momento do storytelling, que eu construo lá a minha história e mostro o que é que, de onde eu vim, aonde eu cheguei, como é que eu fiz. Mas só para vocês acompanharem um pouco aqui, quem acompanhava esse canal aqui em 2018, por exemplo, ou 2019, lembra que eu trabalhava de manhã em uma escola, de tarde em outra escola e de noite eu dava aula em um cursinho. Isso entre 2018 entre 2017 e 2019. No começo de 2019 eu deixei o cursinho à noite. Mas eu trabalhei 2016, 17, 18, de manhã em escola, de tarde em escola, de noite em cursinho. E gravava conteúdo para vocês. Eu dormia em média 4 horas por dia. Tinha dia que eu dormia menos de 4 horas. Tem várias fotos minhas aí em Instagram de colegas que no intervalo do lanche na escola, ao invés de eu estar comendo, eu estava dormindo, porque tinha meia hora de intervalo, 20 minutos de intervalo, eu ia dormir porque eu tinha de dar aula, mas eu não deixava de produzir conteúdo para vocês. Se uma pessoa que acompanha meu trabalho acha que eu tenho de voltar, ou qualquer outro trabalhador tenha de ter essa vida, a gente está lutando contra nada. Porque se eu estou lutando para que o trabalhador tenha a dignidade mínima no seu trabalho, inclusive, eu fiz parte há um tempo atrás de um projeto, que eu não vou entrar em detalhes, e eu saí do projeto porque publicamente a pessoa defendia o fim da escala 6x1, mas dentro do projeto queria que todos os colaboradores fossem PJ e não queria, inclusive, que eles tivessem a carteira assinada e nem ter folga. E eu falei, não, eu me comprometi com todos os funcionários do projeto que eles vão ter a carteira assinada sim. Os que quiserem ser PJ, a gente pode até discutir o formato ali para eles serem PJ, dentro da legalidade, evidentemente. Mas, além de ter isso, sábado e domingo eles não trabalham. Aí a pessoa falou para mim, mas sábado e domingo a gente vai se prejudicar por isso ou por aquilo. Eu falei, não, sábado e domingo eles não trabalham. E aí me afastei do projeto. Se eu defendo isso pro outro, como é que eu não vou defender para mim? Vocês acham que é saudável realmente que eu trabalhe ou qualquer pessoa trabalhe de manhã, de tarde? Lembre, professor, acorda 5h30 para 6 horas, aí trabalha das 7 até o meio-dia, meio-dia e 20, dependendo da escola. Aí 1 hora que entra em sala de aula para dar aula em outro lugar. Aí entra 1, aí sai 5h30 ou 6h10, dependendo da escola. Aí chega 7 para dar aula em cursinho. Aí sai 10h20, aí volta para casa para dormir, tomar banho e voltar no outro dia. Eu fiz isso por 3 anos, inclusive gravando vídeo para vocês. E no período de 2018 e 2019, eu gravava vídeo todo dia, então era todo dia assim. A minha esposa hoje, que era minha namorada na época, Ana Paula, ela ia pra casa assistir vídeo comigo, filme, né? A gente marcava sábado e domingo pra ela ir pra minha casa assistir filme comigo, antes da gente ser casado. A gente sentava no sofá pra assistir filme, com 2 minutos eu tava aqui dormindo. A gente mal tinha vida social. Mal tinha vida social. Todo mundo que trabalhou pra mim, inclusive tá aberto aqui os comentários, quem já trabalhou vai comentar aí, ó. Se não trabalhou, também vou dizer, essa pessoa não trabalhou pra mim é mentira. Mas quem trabalhou pra mim sabe que eu nunca paguei o salário mínimo, eu sempre paguei acima do salário mínimo. Depois a gente fazia alguns esquemas para reduzir a jornada de trabalho e não mexia no salário, tá? Não mexia no salário. Não mexia no salário. Por um período ainda fazia o seguinte, ó. Só trabalha quando eu tinha produtora. De segunda a quinta na produtora. Sexta vocês podem ir para casa e trabalhar só até o meio-dia. Que era praticamente a 4x3, né? Porque a pessoa trabalhava até o meio-dia, mas tinha dia que ela conseguia terminar tudo já na quinta-feira. Aí na sexta-feira não tinha nada para fazer, no sábado e domingo eu não publicava algumas coisas em outros projetos que eu tinha, eu falava, não precisa fazer nada não. E não reduzir o salário, porque eu acredito que o trabalhador tem direito de viver. E sabe por que eu acredito nisso? Porque eu, Carlito Neto, perdi parte da minha adolescência e da minha jovem idade adulta, ali na transição da adolescência para a idade adulta, porque eu não tinha tempo. Sabe como é que eu ia pra festa quando eu era adolescente, que trabalhava? Ia pra festa 3 horas da manhã, ia pra casa, pra 7 horas estar no trabalho, que eu trabalhava em farmácia. Aí ia pra casa depois dormia à tarde.
não viajava, tanto que a minha primeira viagem de avião foi feita em 2019. 2019 eu tinha quantos anos? Eu tinha 33 anos. Foi quando eu fiz a minha primeira viagem de avião. Com 33 anos. Até 2019, o máximo até 2019, o máximo de lugar que eu tinha ido era Sergipe e Bahia. Eu só conheci outros estados a partir de 2019, que eu fui conhecer o Pernambuco. 2020 eu conheci... 2020 ou foi 2021? Que eu conheci a Alagoas também, né? Eu passei quando eu fui para Paraíba, para Pernambuco, por Alagoas, mas eu não conhecia Alagoas. 2020 eu fui 21, eu conheci Alagoas. 2020 eu conheci São Paulo. 2023 eu conheci... 2024, perdão, eu conheci o Rio de Janeiro. 2023 eu conheci Brasília. Então assim, a minha vida é igual a de todo mundo. E eu sou fruto dos programas sociais do governo Lula. Eu recebi o Bolsa Família quando era criança, tá? Consegui em 2015 ingressar no universitário através do sistema de cotas do Universidade para Todos ali, que a gente sabe que o governo ajudou muito, inclusive dando acesso ali à capacitação e as pessoas poderem entrar no curso que quiser também. Então assim, o que eu prego pra mim é o que eu prego pra todo mundo. E quando as pessoas trabalham comigo em projetos, eu viabilizo isso também. Pode perguntar, por exemplo, ao Pedro Zambara. Pedro Zambara trabalhou comigo em alguns projetos, né? Trabalhou no meu canal aqui, trabalhou na Folha Democrata, tá lá na Folha Democrata até hoje. Eu não tô mais na Folha Democrata, mas ele tá lá até hoje. Pergunta a ele como era trabalhar comigo. Até quando a gente tinha desentendimento, né? Porque acontece alguns desentendimentos. Nunca era com falta de respeito, nunca era com grosseria. Às vezes tinha ali um momento de exaltação ou outro. Ele se retratava comigo, eu me retratava com ele. A gente tinha uma boa relação. Nunca explorei o Pedro Zambarda. Nunca explorei. Não vou dizer pra vocês quanto eu pagava ao Pedro Zambarda pra trabalhar comigo na Folha Democrata. Mas ele sabe que talvez eu tenha sido a pessoa que mais valorizou, por um período pelo menos, o trabalho dele, em todos os lugares que ele trabalha por aí. Porque eu pagava um valor X para ele fazer lives no meu canal e eu sabia que era o valor que eu achava justo, mesmo sabendo, por exemplo, que o valor que ele recebia em outro lugar era um pouco menor, mas eu achava que o valor que eu tinha de pagar era aquele, porque era o valor que era justo. Era o valor que era justo. Quem trabalhou comigo, inclusive, na Folha Democrata, pode comentar aí, ó, que o valor que eu pagava por live era o mesmo valor que alguns veículos muito maiores aí pagavam por live, por exemplo, porque eu achava que era o valor justo, mesmo sendo um canal menor. Então, assim, ou a gente entende a importância de se fortalecer, de se ampliar como veículo de comunicação, de ter essa interação, tá? Ou a gente vai morrer. E as pessoas que ficam me usando, deixa eu falar aqui pra vocês que são do nosso campo, que ficam me usando, porque sabem que eu tenho muitas conexões ainda. Eu não sou um bicho papão não, meus amigos. Muita gente tem uma má impressão de mim porque eu sou Caxias. O que isto quer dizer? Que eu não vou fazer algumas coisas que eu discordo, mas eu não vou te atacar se você fizer aquilo que você acha que tem de fazer. Por exemplo, tem um monte de gente do nosso campo divulgando aí um determinado produto que não é ilegal. Não é ilegal, não é falcatrua, mas eu não divulgo aquele tipo de produto porque eu não acho que o meu público iria se identificar com aquele tipo de produto. Não é que o produto não presta, que é ruim, é que eu acho que meu público não iria se identificar. Então não adianta eu simplesmente ir lá pegar o dinheiro e falar, vou pegar esse dinheiro aqui e vou divulgar esse produto para o meu público. Os outros colegas divulgam para o público deles, tem resultado. Talvez a maneira que eles se comunicam com o público é diferente. Mas eu nunca critiquei e nem nunca vou criticar esses colegas, porque só a gente sabe o que a gente precisa fazer para pagar as contas todo mês. Tá? Só a gente sabe. Um vídeo como esse aqui, de quase 1 hora, não tem alcance nenhum. Não tem alcance nenhum. Vou publicar esse vídeo aqui, se passar de 10 mil visualizações, eu tenho de botar o joelho ao chão, agradecer a Deus e me esgoelar aqui, mas não passa. De forma simples, Carlito, como é que a gente pode ajudar vocês que são comunicadores? Sejam membros do canal. Vocês podem ajudar sim. Quanto é o clube de membros? Depende. Tem canal que é R$ 2,99, tem canal que é R$ 4,99, tem canal que é R$ 5,99. Aqui no meu canal só tem um pacote de membros, tá? Quanto é, Carlito, o pacote de membros aqui no seu canal? O pacote de membros aqui no meu canal é R$ 7,99, tá? Você pode vir aqui, ó. Opa. Você pode vir aqui, ó. Deixa eu só tirar aqui. Você pode vir aqui em qualquer vídeo meu, colocar aqui embaixo de cada vídeo. Aí você vai ver aqui o que aparece, ó. Seja membro. Você clica aqui em Seja Membro, ó, vai aparecer aqui R$ 7,99 por mês, para você ajudar o meu trabalho e de outras pessoas tantas que estão fazendo um trabalho sério aqui na internet. Só para vocês terem noção, muita gente criticava que a gente não tinha nada na esquerda equivalente ao Brasil Paralelo. Eu montei uma plataforma de curso, de streaming. Tá aqui, ó. Aqui tem cursos. Aqui tem depoimentos da Comissão da Verdade, aqui tem a curadoria de documentários públicos que eu fiz para vocês, por exemplo. Aqui tem livros que vocês podem acessar, basta você clicar aqui, por exemplo, o livro já abre.
Sabe quanto é que custa isso aqui? R$ 39,90 por mês, se você não for membro do meu canal, R$ 29,90 se você for membro no canal. Carlito, mas o preço está muito caro, não dá para baixar? Não dá para baixar. Se a gente tiver mais membros no canal, dá para baixar. Só que a gente fica tentando encontrar alternativa. Meu Deus, como é que eu vou tentar encontrar uma alternativa para arranjar dinheiro para poder financiar o projeto da Contranarrativa? Como é que eu vou conseguir dinheiro para montar o projeto da Folha em Foco? A gente tem que encontrar alternativas. A gente não pode ficar aqui todo dia, oi gente, tudo bom? Olha, estamos passando por um momento de dificuldade, e a gente queria fazer mais uma campanha. A gente não pode viver fazendo campanha, porque todo mundo passa dificuldade. O que a gente precisa é que quem acredita no trabalho da gente se torne membros do canal. Se eu tivesse hoje 5 mil membros no canal, meus amigos, 5 mil membros, 5 mil, só 5 mil, eu conseguiria montar o projeto da Folha em Foco sem precisar contar com patrocínio de ninguém. Claro, não montaria todo de uma vez, mas em 2, 3 meses eu montaria do jeito que eu quero. Com 5 mil membros, a gente tem 677 em um canal que tem cerca de 600 mil seguidores. E detalhe aqui que eu quero mostrar para vocês também, ó. Quem é membro do canal acessa conteúdos exclusivos. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Esses conteúdos aqui, ó, são para membros, ó. Cadê? Quer ver? Eu gravei aqui alguns conteúdos para membros recentemente, que muita gente pergunta se tem conteúdo para membro. Aqui, ó, conteúdo para membro. Tem mais conteúdo aqui na playlist também, ó, que são os cursos que quem é membro acessa, ó. Curso Descomplicando a Política, do zero ao sucesso YouTube na prática, para você aprender como gravar conteúdo para o YouTube e para outras redes sociais. O curso básico de ciência política e tem outros cursos. Esses cursos que estão aqui, por exemplo, na Contranarrativa, a gente pode levar para lá. Muita gente fala, Carlito, por que você não coloca mais cursos aí? Porque a gente precisa pagar para as pessoas gravarem os cursos e a gente não tem recurso. Não é eu, Carlito Neto, não tenho. Nós do campo da esquerda, nós somos, no geral, todo mundo lascado aqui. No geral. No geral é assim que funciona. Então se a gente não entender a importância de ajudar projetos independentes, como a revista Fórum, como o canal do Carlito Neto, como o canal do Ricardo Melo. O canal do Ricardo Melo é muito bom, o Ricardo se comunica muito bem, eu gosto muito do conteúdo do Ricardo, tá? Gosto muito do conteúdo do José, já falei, eu sou fã de carteirinha do José. Quem me segue há muito tempo sabe o quanto eu falei e repeti diversas vezes. Inclusive comenta aqui, fala assim, Carlito, eu lembro que você falou do José. Quantas vezes eu falei, eu torço para que o canal do José alcance 1 milhão de inscritos logo, porque tem muito canal de esquerda aí que é bom, que é maior do que o do José, mas eu acho que o do José já deveria ter muito mais de 1 milhão de inscritos. Então é isso, gente. Depois de quase 1 hora falando aqui, não adianta a gente ficar dependendo da comunicação do governo, não adianta ficar dependendo dos políticos ligados à esquerda sempre, porque, infelizmente, alguns não entendem. Essa que é a grande realidade. Aqui em Sergipe tem vários veículos da mídia independente que é mantido com divulgação de atividade parlamentar. Tem uma parlamentar, uma só aqui de Sergipe, que é da direita, que gasta R$28 mil por mês com divulgação de atividade parlamentar. Ela pega um determinado veículo da mídia local aqui, é um blog local, e paga R$5 mil todo mês para divulgar os feitos dela nesse portal. Tem outro deputado que paga mais 3 mil, 2 mil, só aí já dá 7 mil. Isso ajuda a manter uma estrutura tranquilamente. Imagina no universo que a gente tem de pelo menos, dependendo da escala que você utilizar, para poder entender se aquele parlamentar ele é de esquerda ou não, né? Porque tem gente que não considera alguns parlamentares da esquerda na esquerda. Só na Câmara dos Deputados a gente teria mais ou menos uns 138 deputados que poderiam pegar ali. Tem deputado aí, inclusive, que gasta 16 mil reais, 10 mil reais, 12 mil reais com impulsionamento no Facebook. Você acredita nisso? Não vou dizer o nome, inclusive, gente relevante do Partido dos Trabalhadores. Gasta 10 mil, 12 mil, 8 mil, 15 mil, 16 mil com impulsionamento no Facebook. Mas não chega para um veículo da esquerda e fala assim, olha, legalmente falando, a gente pode divulgar nossa atividade parlamentar. Quanto é que custa no seu portal? Não é no meu canal no YouTube, é no portal de notícias. E eu nem tenho portal de notícias para não ficar parecendo que eu tô puxando a sardinha para mim agora. Eu já tive portal de notícias, pretendo voltar a ter com a Folha em Foco, mas não tenho. Mas eu falo isso aqui desde a época que eu tinha, e vai fazer 1 ano que eu não tenho ligação, na verdade tem mais de 1 ano que eu não tenho ligação nenhuma mais com a Folha Democrata, que era o projeto que eu participava, e de lá para cá não mudou isso. Parlamentar tem o direito de usar a cota lá parlamentar para exercer a divulgação de atividade parlamentar, ou seja, eu, Carlito Neto, deputado federal pela rede, por exemplo, quero divulgar os meus projetos esse mês. Eu posso pagar o blog, sei lá, o blog da cidadania do Eduardo Guimarães,
para divulgar. Eduardo, quanto é para divulgar no seu blog? Os meus feitos aqui. É R$2.000. Toma aqui, R$2.000. Essa aqui são as coisas que eu fiz esse mês. E aí o Eduardo vai emitir uma nota fiscal, vai mandar pro deputado e vai resolver. E vai divulgar e vai ajudar o Eduardo. Tem legalidade nisso, Carlito? Não. Tem moralidade nisso, Carlito? Não. Isso é mamata, Carlito? Também não. Por incrível que pareça. Você vê a esquerda fazer isso? Não. Mas a direita faz a rodo. Vocês não se perguntam por que tem tanto veículo da direita forte? Por conta disso. Muitos desses veículos são mantidos com divulgação de atividade parlamentar. Imagina 300 deputados mandando cada um ali para 5 ou 6 veículos, pelo menos R$1.000 a R$2.000. Quanto é que dá? A gente não sabe como é que tal veículo é mantido, como é que tal veículo é mantido, como é que tal veículo é mantido. Bom, parte da estrutura é mantida com divulgação de atividade parlamentar, outra parcela é mantida com publicidade e outra parcela é mantida com a própria monetização do YouTube. A gente não consegue fazer isso porque os parlamentares da esquerda não entendem como é que a direita utiliza isso de forma bem inteligente e coerente, inclusive. Então tá aqui, primeira coisa, vamos chegar a 1.000 membros aqui nesse canal. Eu não sei quantos membros o José tem, mas vamos lá, chegar no canal do José, botar 10.000 membros, 20.000 membros. No canal do Clayson, no canal do Ricardo Melo, no canal da Andréa Gonçalves. Vamos lá, tá? Se tornem membro do canal se vocês quiserem e puderem. Tá aqui o nosso Pix também. Eu espero, em um momento não tão distante, tirar isso daqui, ó, que eu me sinto completamente desconfortável. Em toda hora tá pedindo, gente, se puder colaborar, colabora aqui com o nosso Pix. Por quê? Porque se a gente tivesse pelo menos 5.000 membros no canal, pagando R$ 7,99 por mês, em um universo de 600 mil seguidores, é menos de 1%. É menos de 1%. Eu não tenho 1% dos meus membros do canal comparado aos seguidores. Tem gente que consegue ter 10% dos membros. A pessoa tem 1 milhão de inscritos e tem 100.000 membros. Eu não consigo ter 1%. 1% de 600 mil é 6.000. A gente tem aqui 700 membros. Dá mais ou menos 0,01%. É 0,01 ou 0,1%? Não sei, não sou de exatos, mas é menos de 1%, né? Então colaborem. Vocês observaram que por um período eu tirei isso aqui daqui, ó. Eu parei de pedir Pix. Por quê? Porque a situação estava tranquila. Mas às vezes aperta, em alguns períodos, a gente precisa voltar. Vocês acham que todo mundo aqui do campo da esquerda que fica pedindo colaboração por Pix é por quê? Porque precisa. Vocês acham que a gente não sabe que vocês também estão na correria como a gente, que estão lá pegando metrô, pegando ônibus, pegando moto, pegando bicicleta, indo a pé pro trabalho? Sabe. Mas a gente está lutando aqui todo dia também para ajudar você. Então eu espero que após as falas do José, que após esse apelo que a gente está fazendo aqui, que aumente o número de membros do canal, aumente o número de seguidores de alguns canais também, né? Vão lá no canal do José, fale pro José que eu falei disso aqui no canal, para ver se o José compartilha esse material. Vai lá no canal do Ricardo Melo também, no canal do meu amigo Clayson, no canal da Andréa Fernandes, tá? Pra gente voltar a se comunicar de novo. Eu tô dialogando com o José para alguns projetos que a gente vai fazer muito em breve. Eu não posso adiantar ainda para vocês aqui, mas tem coisa boa, inclusive envolvendo 2026, tá? Mas a gente precisa do suporte de vocês, gente. Não imagine que parlamentar de esquerda vai vir aqui e falar, olha, a gente vai começar a divulgar o nosso trabalho aí agora. Não vai. Não vai. Infelizmente não vai, tá? Essa é a grande realidade. Não imagine que vai vir alguma ONG, alguma fundação, alguma instituição também ligada ali ao campo da esquerda para financiar. Não vai. Bilionário da esquerda, que se diz progressista, pelo menos, não vai. Não vai, tá? Eu procurei uma pessoa que é multimilionária no nosso campo há 1 ano e meio atrás para não encerrar o projeto da Folha Democrática, que ele quase se encerra em 2023. Eu falei, pô, não tem como você fechar uma parceria com a gente, não. É só R$5.000 para ajudar a manter a estrutura aqui, ó. O resto eu consigo colocar da monetização, disso, aquilo. A gente retransmite alguns programas de vocês. Pô, é porque agora não sou eu mais que faço isso. Conversa aqui com tal pessoa para ver se tal pessoa consegue. R$5.000 para quem é multimilionário, gente. Eu mantive por 3 anos do meu bolso e eu não sou um milionário, não sou uma pessoa rica, não sou uma pessoa de classe média alta. Eu sou uma pessoa de classe média, né? Como hoje a maioria dos brasileiros é. Então vamos refletir sobre isso, gente, tá? E a gente precisa sair daqui e ir para as ruas. Se eu tiver essa estrutura, vocês vão me ver rodando o Brasil, dando palestra, fazendo curso de formação, ajudando outras pessoas, ampliando o alcance do nosso trabalho. Mas para isso a gente precisa que essa nossa bolha cresça. E a gente só consegue crescer com recurso. A grande barreira hoje de avanço da esquerda é conteúdo. Em 2021, por exemplo, vocês vão lembrar que entre 20 e 21, vários canais da esquerda começaram a crescer. Por quê? Porque tinha uma pessoa, que eu não vou dizer quem é essa pessoa,
que fazia colaborações, não é gente pública não, tá? Mas é porque na época que eu divulguei isso no passado, deu uma polêmica aí, porque essa pessoa ajudou vários canais, mas como eu fui atacado e tornei isso público, o resto ó, se calou. Um monte de gente pensando que eu ia abrir a boca, falar quais canais foram ajudados também com doações dessa pessoa, ficou calado. Não é gente ligada a crime organizado, política, nada. É uma única pessoa que era muito rica, né? Pelo menos assim ela se apresentava pra gente, fazia doações legais através de Pix, através de Superchat, mandava às vezes pras caixas postais presentes, aí vinha às vezes ali computador, câmera, mesa, microfone. Se vocês observarem, de 2020 a 2021 teve ali um salto em vários canais da esquerda. Por quê? Porque tinha uma pessoa apoiando financeiramente vários canais. Vários canais. Após a denúncia que eu fiz, essa pessoa ficou com raiva, porque ele foi me atacar nas redes sociais, insinuar que eu tinha me aproveitado de uma quantia que era falsa. Eu provei que era falso. Outras pessoas vieram a público confirmar a minha história também, provando que era mentira o que foi levantado contra mim. E aí, algumas pessoas perderam o apoio, outras continuam recebendo o apoio dessa pessoa hoje. Tanto que alguns veículos continuaram crescendo, outros veículos novos cresceram. Alguns surgiram com uma grande estrutura. Então vocês entenderam que se a gente tiver suporte, a coisa anda. Porque a gente precisa ter equipe para fazer corte de vídeo, para viralizar na internet. A gente precisa ter dinheiro para fazer posicionamento de alguns materiais. A gente precisa ter tempo para poder montar agenda, para entrevistar pessoas. A gente precisa ter uma estrutura mínima. Hoje a minha estrutura sou eu aqui, ó. Não tem hoje um thumb maker, não tem um editor de vídeo, não tem um clipador. Tudo quem faz sou eu. Eu que faço os roteiros junto com a minha esposa, eu que faço as pesquisas, eu que faço a publicação, a programação, a edição, quando precisa, né? Porque geralmente eu gravo aqui no direto, no programa mesmo. Eu que faço as capas dos vídeos, tudo sozinho. Então é isso, tá? Recado tá dado aí, acho que falei até demais, 1 hora de conversa aqui. E vamos ver o que é que vai dar aqui. Espero que o resultado seja positivo. Não só pra mim, mas também para as outras pessoas do nosso campo também, tá bom? Grande abraço e tchau, gente. Desculpa aí a longa conversa, mas a gente precisa esclarecer algumas coisas que muita gente acha que a gente vive no mundo da Alice, no País das Maravilhas, né? Que é tudo gratiluz, é só a gente ligar, as pessoas vão atender. Uma vez eu apresentei um projeto com uma denúncia para um deputado e falei assim, pode pedir para o seu advogado assinar aqui as provas, aqui a peça. 2 advogados amigos nossos fizeram a peça. E os advogados falaram, não precisa nem botar o nome da gente, só apresenta a denúncia. O deputado simplesmente ignorou, junto com o advogado dele. É isso.